E agora vamos falar da continuação do maior filme de aventura de todos os tempos, segundo a minha humilde opinião soberana. Eu estou falando de A Múmia, O Retorno, de 2001, ou para os íntimos, A Múmia 2. Será que esse filme foi tão bom quanto o primeiro? Fica aí, vamos conferir curiosidades, lições e no final eu falo a minha opinião sobre o filme. A história se passa 10 anos após o primeiro filme. Rick O'Connell, interpretado por Brendan Fraser, agora está casado com Evelyn, interpretado por Rachel Weisz. E os dois têm um filho, Alex. Mas a tranquilidade da família acaba quando o corpo do vilão Imhotep é revivido novamente. Dessa vez, com o objetivo de enfrentar o lendário Escorpião Rei, que poderá conceder poderes infinitos a quem o derrotar. Uou, premissa interessante. Gostei demais. Essa sinopse já arrepia, não é não? Agora vamos aos possíveis pontos fortes e fracos do filme, segundo a crítica. Começando pelos pontos fortes. A ação acelerada do começo ao fim. O filme já começa com perseguição, relíquias sendo encontradas e múmias aparecendo. Não tem enrolação. Se você gosta de aventura com clima de videogame, vai se divertir. Concordo com esse ponto. O outro ponto seria carisma do elenco. Brendan Fraser continua sendo um herói carismático e engraçado, enquanto Rachel Weisz ganha mais espaço, até com cenas de luta e flashbacks do Antigo Egito. O filho deles, Alex, adiciona um toque de leveza e humor à trama. Clima épico e trilha sonora marcante. A ambientação mistura o Egito antigo com a ação moderna, e a trilha sonora mantém o tom grandioso da aventura. É tudo exagerado? Sim, mas é divertido no melhor estilo Sessão da Tarde. E agora vamos aos pontos fracos, do filme, segundo algumas críticas. Essa daqui eu não poderia deixar de falar, né? Efeitos especiais datados. Mesmo para 2001, algumas cenas em CGI são estranhas, principalmente a do Escorpião Rei digital, interpretado por Dwayne Johnson, o The Rock, que se tornou um meme por ser tão mal renderizado. Isso aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Roteiro repetitivo. A trama repete várias fórmulas do primeiro. Múmia ressuscita, precisa ser parada, objetos mágicos são procurados, não há muitas surpresas ou reviravoltas em relação a isso. Essa crítica aqui ela tem um certo sentido, mas pelo visto as pessoas não se cansaram dessa fórmula, até que gostaram, eu também gostei. O outro ponto negativo seria os vilões menos ameaçadores. Apesar da introdução do Escorpião Rei, ele aparece pouco e não tem o impacto que promete. Imhotep, embora ameaçador, já não assusta tanto quanto no primeiro. Olha, eu concordo em parte, eu acho o Escorpião Rei ameaçador, aquele CGI assusta. Eu tô brincando. Mas eu achei sim a múmia tão assustadora quanto o primeiro. Realmente ela perde um pouco o impacto. Então retiro o que eu disse. Eu sou obrigado a concordar com esse tópico. Até porque tudo vai encaminhando em torno do chefão lá, que é o Escorpião Rei. E agora vamos para as curiosidades. Primeiro papel no cinema de Dwayne Johnson, o The Rock. Esse foi o primeiro filme de Dwayne Johnson no cinema, interpretando o Escorpião Rei. Embora sua participação seja pequena, isso abriu as portas para o spin-off O Escorpião Rei, de 2002, que consolidou sua carreira no cinema. O CGI do Escorpião Rei virou piada. A cena final com o Escorpião Rei em CGI é frequentemente citada como um dos piores efeitos especiais da história do cinema. Caramba! Mesmo para a época, os efeitos ficaram apressados porque a ILM, empresa de efeitos, teve pouco tempo para finalizá-los. Olha, a respeito disso, como eu prometi, vou falar agora, isso foi uma coisa que eu só fui descobrir anos depois. Na época, não parecia que o CGI estava tão ruim assim. Como eu já mencionei várias vezes no canal, eu não sou exigente para CGI. E quando eu olhei o Escorpião Rei pela primeira vez, eu pensei assim... Olha esse gráfico, minha nossa senhora. Estamos na última geração do gráfico, não tem mais como evoluir. Sim, eu achei bacana o gráfico assim do Escorpião Rei. Não, é sério, eu achei legal na época. Criança não é muito exigente. Eu achei legal assim de uma forma aceitável, é isso que eu quero dizer. Não é que eu achei de última geração, coisa do tipo. Mas eu confesso que tem uns trechos que fica estranho.
não fica legal. E outra coisa, levando em consideração a época, nós tivemos já CGIs impressionantes, como no filme do Jurassic Park, realmente é de cair o queixo, mas nunca tivemos uma representação top de um ser humano em CGI naquela época. E aí tu esperava o quê? Aparece um bichão lá, metade humano, metade escorpião. Aí a parte humana é representada pelo CGI. Tu esperava realmente, naquela época, uma representação boa? Olha, para aquela época eu acho impossível. O CGI naquela época funcionava quando você colocava um monstro em tela, um animal. Agora, humano dá uma estranheza de qualquer forma. O CGI dos anos 2000, 2010, cara, não tinha um CGI perfeito para representar o humano. Mesmo que os gráficos fossem melhorados e não tivesse sido feito à pressa pelo estúdio, eu acho que não teria dado muita diferença. O pessoal estaria criticando da mesma forma, só que estaria criticando um gráfico um pouco melhor. Até CGIs mais modernos, eles não são perfeitos. Olha, por exemplo, essa representação da princesa Leia mais jovem no filme Rogue One, de 2016. Tá bacana? Tá. Tá perfeito? Não. Eu acho esse CGI aí impressionante, mas você ainda estranha um pouco. Foi mais ou menos essa mesma impressão que eu tive quando eu vi o Escorpião Rei pela primeira vez. É claro que realmente tem uns trechos que estavam de sacanagem. Mas não tô tirando a reclamação do pessoal. Sim, poderiam ter caprichado mais no Escorpião Rei. Mas só que daqui pra frente, quando precisarem reconstruir uma pessoa virtualmente, vão usar a inteligência artificial, que realmente a inteligência artificial é uma coisa surpreendente. Eu não consigo perceber a diferença de uma pessoa real para uma pessoa virtual na inteligência artificial. Então, a era do 3D acabou e a inteligência artificial veio para acabar com essa palhaçada. Outra curiosidade é que a cena da parede de água com o rosto foi baseada em uma cena cortada do primeiro filme. No primeiro filme, a múmia controla a areia com seu rosto. No segundo, eles repetem a ideia, mas com água, como uma versão upgrade do poder de Imhotep. Eu gostei disso aí, eu gostei. Você vê que repete a fórmula do primeiro filme, mas com algumas diferenças. É uma brincadeira arriscada isso aí, repetir a fórmula do primeiro? É, eu acho bem arriscada. Mas, nesse caso, valeu. As filmagens aconteceram no Marrocos, não no Egito. Por questões logísticas e de segurança, as cenas que se passam no Egito foram, na verdade, gravadas em áreas desérticas do Marrocos. Até porque no primeiro filme eles se lascaram de verdade nas filmagens lá, enfrentando tempestade de areia, insetos. Então vamos para um lugar mais tranquilo dessa vez. O ator mirim teve que ser dublado em algumas cenas. Fred Buff, que interpreta Alex, filho do casal principal, tinha pouco tempo de ensaio e algumas cenas sua voz foi substituída ou redublada para melhorar o ritmo das falas. Rachel Weisz interpreta duas personagens. Ela vive Even no presente e também Nefertiti nos flashbacks no Egito Antigo. As cenas de luta com Anck-su-namun, é um trava-língua esse nome, exigiram intenso treinamento de combate com espadas, e Weisz recusou o dublê. Olha, eu tenho que acrescentar que ela mandou muito bem nas cenas de luta, convincente de certa forma. O filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadou mais de 440 milhões de dólares no mundo todo, sendo um dos maiores sucessos de 2001. 443 milhões de dólares com um orçamento de 98 milhões de dólares. Os valores são muito próximos do mesmo resultado do primeiro filme. O primeiro filme custou um pouco menos no orçamento também e faturou um pouco menos também. Mas os dois são um grande sucesso. O figurino egípcio foi polêmico. Muitos egiptólogos criticaram o visual das personagens antigas como sendo fantasioso e sexualizado demais. Mas para o diretor, isso fazia parte da estética hollywoodiana épica aventura. Olha, com relação a isso, eu discordo em parte, tá? Eu gosto que respeitem a cultura daquele país, as vestimentas daquele país. Eu gosto que respeitem esse contexto histórico, mas ali elas estão com poucas vestimentas, eu concordo com isso, mas que faz sentido para a situação. Afinal, elas vão batalhar, elas vão duelar. E essas vestimentas dela ficaram até legal para essa batalha. Ah, você está falando isso porque você gostou de ver o corpo das garotas
sexualizadas ali. Não, eu não sexualizei as mulheres ali. Tô falando a verdade, eu não. É porque tudo é sexualizado, né? Tudo a pessoa vê assim, estão sexualizando não sei o quê. Meu amigo, vai para um calçadão, uma praia aqui no Brasil. Ali você vai ver mulher de biquíni fio dental. Nessa cena aqui, elas estão até bem vestidas, na minha opinião, com uma saia, um top que cobre tudo e mostrando a barriga. Só isso. Eu não consegui sexualizar nenhuma das duas nessa cena. E o bacana dessa vestimenta é que você vê com clareza o movimento de lutas delas, que é belíssimo. É belíssimo elas lutando. Poxa, elas mandam muito bem na luta. Me surpreendeu. A sexualização, ela tá nos olhos de quem vê, na verdade. Senão toda a roupa vai ser considerado uma sexualização, alguma coisa assim, até mesmo um grande vestido. E não, eu tô garantindo que por mim eu não consegui sexualizar essa cena. Na verdade, eu só consegui apreciar a luta das mulheres ali, que foi muito boa. E também não vi nenhuma parte indecente delas aparecendo ou algo do tipo. Esses dias eu fui num clube aqui, e na minha cidade eu moro no interior. Não é muito comum ver mulher de fio dental. Sabe, a primeira vez que eu vi uma mulher de fio dental foi aqui no clube, depois de muito adulto, sabe? E eu fico assim, chocado assim, porque eu frequentei esse clube há muitos anos atrás, e não tinha isso. E hoje eu fui frequentar lá. Tem uma ou outra que vai aparecer ali com um biquíni bem fio dental, mostrando direitinho as duas bandas da nádega. Mas nessa hora ninguém critica, ninguém fala, ô filha, você está sendo sexual. A mulher quer andar seminua? Nesse caso eu sexualizei, é claro, duas bandas da nádega ali aparecendo. E aqui as mulheres aqui no filme estão com uma vestimenta bem comportada até. Só tô explicando que isso às vezes é subjetivo, vai de cada um. E olha que eu acho a Rachel Weisz gata pra caramba, mas mesmo aqui eu não consegui sexualizar ela. Agora o outro ponto, se quiserem criticar, aí eu vou ter que concordar, que é que as vestimentas não respeitam a história do Egito. Aí beleza, se as pessoas se sentiram ofendidas por causa disso, beleza, eu concordo, eu gosto também que respeitem a cultura. Mas, não sei, de repente foi um ritual ali de batalha, uma ocasião especial, onde aquelas vestimentas foram necessárias para não haver trapaças, então tem que levar esse ponto também em consideração. Outra curiosidade é que a cena dos ônibus em Londres quase foram cortadas. A sequência de ação com ônibus de 2 andares em Londres foi caríssima e difícil de gravar, mas virou uma das mais memoráveis do filme, e realmente nesse aspecto o filme entregou algo diferente. E foi bem memorável essa cena. Existem várias referências ao primeiro filme. A Marca da Tatuagem, de Medjay, o Livro dos Mortos e o Livro Dourado do primeiro filme aparecem novamente. Até a Maldição da Alma Eterna de Imhotep volta, ligando diretamente os dois filmes. E agora vamos às lições do filme. Família é o maior tesouro. Rick, Evelyn e Alex mostram que uma família unida supera qualquer perigo, até mesmo múmias milenares. Eles arriscam tudo para proteger uns aos outros, mostrando que o amor familiar é mais forte que qualquer maldição. Ganância destrói. Imhotep e seus seguidores buscam poder absoluto a qualquer custo, e todos acabam destruídos por sua própria ambição. A busca desenfreada por controle e imortalidade sempre cobra um preço. O Imhotep, ele não é diferente de qualquer homem. Todo homem quer poder infinitamente, o quanto ele puder. A outra lição é que as escolhas definem quem somos. Evelyn tem visões de sua vida passada como Nefertiti, mas opta por usar esse conhecimento para o bem. Já Imhotep, mesmo tendo a chance de mudar, continua preso ao seu desejo de vingança e paga por isso. O passado pode nos fortalecer. A conexão entre vidas passadas e presentes mostra que entender quem fomos pode ajudar a entender quem somos hoje. Evelyn usa isso como uma força, Imhotep como uma obsessão. Coragem é enfrentar o impossível. Mesmo sem poderes mágicos, Rick enfrenta múmias, deuses e criaturas sobrenaturais com pura coragem e um pouco de sorte, é claro, é filme. Mostra que a bravura nem sempre vem de força, mas de intenção. O poder do amor verdadeiro.
A relação entre Rick e Evelyn é baseada em respeito, parceria e confiança, algo raro em filmes de ação da época. Já o amor entre Imhotep e Haxunamun revela ser tóxico, possessivo e egoísta, o que acaba destruindo os dois. Mesmo heróis têm medo, mas enfrentam a si mesmo. Rick não é invencível, ele é humano, falha, erra, mas nunca desiste. Isso mostra que ser herói é continuar lutando, mesmo com medo. A Múmia, o Retorno de 2001, teve uma aprovação de 46% no Rotten Tomatoes e 63% de aprovação da audiência. Na questão de avaliação, ele caiu um pouco em relação ao primeiro filme. E agora eu vou falar a minha opinião, o que foi que eu achei deste filme. Eu achei, simplesmente, muito mais da hora que o primeiro. Muito mais da hora. Já começa eletrizante, dinâmico, com bastante ação, sem perda de tempo. Realmente é essa a sensação que o filme passa. E tem muitas cenas boas, memoráveis, como o Escorpião Rei. Eu gostei também da participação do filho do casal. E é um filme que traz os mesmos elementos do filme anterior, só que de uma maneira mais grandiosa. E eu gostei disso bastante também. Eu acredito que em termos de diversão, eu me diverti mais com esse filme do que o primeiro. O primeiro também é muito bom, eu me diverti muito. Mas esse aqui me deu uma impressão, por ser maior, ser mais dinâmico, e de fato ele é. Agora, eu tenho que admitir que é uma continuação um pouco forçada. O Imhotep, ele tinha morrido no primeiro filme, parecia algo definitivo, e aqui deram um jeito de retornar a ele. Um retorno que você tem que acreditar um pouco, sabe? Você acaba acreditando, é isso que eu quero dizer. Vou fingir que ele não foi arrastado lá pro inferno e que de alguma maneira trouxeram o bicho de volta. Até porque é difícil você questionar uma magia. Aí beleza, magia você perdoa. Mas, por exemplo, a cena da Haxunamun versus Neferi, cara, é muito boa essa cena, mas é meio absurda. Aí, por que você não gostou da atuação das mulheres? Não disse que tinha gostado de ver as mulheres lutando? Pô, eu gostei pra caramba. Eu me surpreendi, gostei pra caramba de ver a Rachel Weisz lutando. Cara, a Rachel Weisz lutando me surpreendeu, como eu já mencionei. Mas você tem que admitir que é um pouco forçado este contexto. Quer dizer que a geração passada, justamente da Evelyn, que nem egípcia é, ela já teve contato no passado com o Imhotep. Mas que coisa forçada. A Haxunamun, beleza, já aceito isso, foi contado no primeiro filme. Agora a Evelyn vai te catar. Gente, qual a possibilidade disso acontecer? Dela ter uma antepassada no egípcio antigo? Não, uma bibliotecária, uma estudiosa de cultura egípcia, tinha justamente um passado, e ainda por cima, com o vilão principal da história. Quais as chances? Quais as chances? Tu olha a cena da Evelyn, lá na luta com a Haxunamun, aí ela tira a máscara, tu olha a cena e pensa, ah vá. É uma cena muito boa das garotas lutando, muito boa, gostei de verdade, mas é um absurdo a forma que ela é construída. Você tem que admitir. O filme tenta fazer essas conexões forçadas, que é pra dizer, olha só, tá vendo? Os personagens principais, eles não são heróis à toa, eles têm uma ligação com o passado. Vai tomar banho, vai tirar... Nossa, quebra toda a magia do primeiro filme. Ah, é! Agora que eu lembrei de uma cena também, pra piorar a situação. Não tem o personagem do Rick? Ele também é um guerreiro destinado a enfrentar a múmia. Ele fazia parte de uma linhagem dos guerreiros do passado do Egito. E por isso ele estava destinado a enfrentar a múmia. A do Rick talvez seja um pouco mais fácil de aceitar, mas ainda é forçado tanto quanto. É que pelo menos o Rick é um soldadinho qualquer no passado. E isso acaba sendo mais justificado porque o Rick ele já era um guerreiro. Luta muito bem, então não é à toa que ele tem uma linhagem do passado de guerreiros, entende? Por isso que faz mais sentido. Agora, a Evelyn, uma bibliotecária que não conhece de luta, não tem noção de luta, viajar um pouco na personagem dela. Ah, mas ela tem noção de luta sim, porque foi o antepassado dela, beleza. Mas só que desde o primeiro filme,
A personagem não era assim. Era simplesmente uma mulher que gostava muito de ler e que entendia muito da cultura egípcia, e ela foi vital no primeiro filme, uma personagem muito vital no primeiro filme, central, ela realmente faz as coisas acontecer com o conhecimento que ela tem. Já no segundo filme, ela se torna uma guerreira do nada. Do nada não, ela tinha um antepassado, gente. Isso aí foi uma conexão forçada que fizeram. É tipo você conhecer um personagem nerd, que é bem carismático, e você gosta do estilo dele, e aí no segundo filme ele se torna um baita guerreiro. Não, entendeu? Pra que isso? Pra que essas mudanças? E embora ela luta muito bem, foi repentino. Mas como eu disse, sem conexão e forçado. Fora essas tremendas pontas soltas, eu gostei do filme. Gosto de ver o personagem do Brendan Fraser em ação, e aqui a gente recebe um pouco mais disso nessa continuação. Assim, eu não posso deixar de falar de uma série animada que tinha da Múmia, um desenho, para quem não lembra. Passava lá na Globo. Sabe, até achei a série interessante, só que ela só teve 2 temporadas. É uma animação que faz uma homenagem ao primeiro filme de 1999 e ao Retorno da Múmia de 2001. E a animação ela segue aquela fórmula da família O'Connell tentando impedir que o Imhotep conquiste o mundo. É até interessante, não é ruim não. Mas se você já assistiu os filmes, tu vai preferir muito mais os filmes, do que essa animação. Porque a animação, ela apresenta mais do mesmo. É isso que eu quero dizer. Mais uma vez, a família enfrentando o Imhotep e tal. E quando a gente fala de uma animação de desenho americano, ela também vem muito mais restringida. Por exemplo, não pode aparecer violência, os protagonistas não podem machucar, cortar ninguém. Ninguém ali pode sair cortado. E se os caras usam armas? Outra coisa também, não pode usar arma. Tem toda uma restrição que os filmes não tinham. Então, apesar da série ter até uma dinâmica boa, não é ruim de assistir não, tá? Não é ruim de assistir, é até boazinha. Só que ela é só a sombra de algo bom que já aconteceu, que são os filmes. Eu não gosto de animação americana justamente por causa disso, dessas restrições. Porque vai passar para criança e adolescente. Meu amigo, pode esperar a restrição. Não vai aparecer arma, não vai aparecer ninguém se machucando, nem um risquinho, nem um arranhão, apesar de toda a aventura mirabolante que os personagens passam. Eu acho isso um absurdo e eu não consigo me conectar a esse tipo de obra. Então é por isso que eu acho os animes muito mais interessantes, porque os animes, geralmente, eles não sofrem essas restrições frescas. Porque fulano não pode arranhar, porque fulano não pode se machucar. Poxa vida, às vezes tá o personagem ali, lutando com outro cara de faca, os dois estão com faca. E aí nesse processo ninguém se corta? Tá de brincadeira comigo, né? Não é que eu quero ver sangue, mas é que fica irreal. Isso não existe. Alguém vai se cortar, de um jeito ou de outro. Mas só fica a menção aí dessa animação que tem 2 temporadas e foi lançada aí em 2001. A Múmia, série animada. A Múmia, o Retorno, não é tão bom quanto o primeiro filme, mas é uma continuação divertida e cheia de ação, que mantém o espírito de aventura e humor da franquia. É um típico blockbuster dos anos 2000, exagerado, barulhento e cativante, com um pé na mitologia egípcia e outro no entretenimento puro. E é isso, essa é a minha opinião sobre A Múmia 2, O Retorno, de 2001. Se gostou, deixa seu like, também não deixa de comentar aqui embaixo se você achou que esse filme teve pontas soltas ou CGI do Escorpião Rei mal feito. Comente, eu gostaria de saber. Sessão encerrada. Vou ficando por aqui e até a próxima Múmia Ressuscitada. Até lá!